Estamos iniciando agora a terceira e última parte do conteúdo do primeiro bimestre e vamos ver neste vídeo o Teatro Vicentino, quem foi Gil Vicente e sua principal obra, O Alto da Barca do Inferno. Vamos ver a teoria sobre funções da linguagem, cada função da linguagem e vários exemplos. Vamos ver também o texto teatral. Boa aula a todos! Estamos aqui agora ao início da chamada Segunda Época Medieval, que vai do século XV ao início do século XVI, e vai ter como principal a manifestação literária o teatro de Gil Vicente. Então nós temos aqui também no último parágrafo a reflexão de que durante a primeira época medieval o teatro era ligado à igreja. Isso fazia com que a encenação fosse geralmente a transmissão de preceitos morais por meio de personagens representativos de ideias abstratas, como os vícios e as virtudes. Então aqui nós temos a reflexão de que, apesar da influência do Renascimento, que colocou o homem como centro do universo, o Gil Vicente ainda manteve-se ligado às tradições da igreja medieval, o que é retratado pela sua produção. Então a sua produção denuncia a preferência desse dramaturgo, né, como fortemente ligado às tradições da igreja, tá? Então os autos, né, os autos, as farsas, né, são peças de caráter burlesco que vão retratar, criticar, satirizar comportamentos que ele considerava condenáveis por diversas pessoas da sociedade, não só por membros da igreja, mas por diversos personagens que ele vai caracterizar, que ele vai criticar e ironizar nos seus autos e farsas. Temos aí uma breve biografia do Gil Vicente, o período que ele viveu, que foi entre 1465 a 1540, e temos aí o dado de que, apesar de profundamente religioso, ele fez críticas às polêmicas que giravam em torno dos abusos do clero, que ele presenciou e não se poupou de criticar clérigos devassos e ambiciosos. Então, outros alvos de sua crítica foram nobres pretensiosos e exploradores, bem como figuras do povo, como o sapateiro, a alcoviteira, o soldado, o velho, entre outros. Então, esses personagens estão retratados no Alto da Barca do Inferno, que foi representado por ele, Gil Vicente, em 1517, nos aposentos da rainha Dona Maria, que estava enferma e morreu nesse mesmo ano. Então aqui nós temos um trecho do Alto da Barca do Inferno, onde o diabo, comandante da barca, ele vai receber o corregedor, que é o juiz, e analisem, deem um pause e vejam a sátira, a ironia na linguagem do Gil Vicente. Então agora vocês vão pausar o vídeo e observar a conversa entre o procurador e o corregedor. O procurador vai ser recebido pelo corregedor na mesma barca do inferno e vai também mostrar sua surpresa em estar indo para este lugar tão aterrorizador. Aqui nós temos 6 questões sobre o alto da barca do inferno. Façam com carinho. Esse alto é um alto de moralidade, como diz-se aí na questão 6. É uma peça em que a dramatização visa ensinar preceitos morais por meio da crítica aos vícios, hábitos e costumes. É um auto, é um tipo de peça teatral que
era dramatizada com elementos do povo, com elementos populares, e famosíssima na história aí da literatura mundial, tá, gente? E façam com carinho e esperem as respostas posteriormente. Nós temos nesse quadro duas visões do inferno, uma do poeta Dante Alighieri, italiano, do século XIV, e outra de um camarada chamado Hieronymus Bosch, também é um pintor chamado Hieronymus Bosch. Deem pausa no vídeo, leiam essas considerações sobre o inferno e vamos seguindo. Então, resumidamente, por meio da leitura da cena do Alto da Barca do Inferno, então eu sugiro que vocês não fiquem só nessa cena, gente. Procurem a obra, tá? Eu posso mandar no grupo para vocês, eu vou estar mandando. Procurem a obra completa, O Alto da Barca do Inferno, e você vai ver mais aprofundadamente que os personagens são tipos sem profundidade psicológica. A linguagem das personagens é utilizada como um elemento caracterizador de seu tipo. O corregedor, por exemplo, se expressa em latim jurídico. A métrica usada nos versos é a mesma da poesia medieval. A redondilha maior, com 7 sílabas, ou menor, com 5. Lembrando que isso são sílabas poéticas e não gramaticais. De modo satírico, são criticados os vícios e os costumes de diferentes classes ou grupos sociais, com o objetivo de estimular o comportamento virtuoso. As críticas não são endereçadas às instituições, mas sim aos indivíduos inescrupulosos que delas participam. A obra é permeada pela religiosidade e pela visão de mundo baseadas nas concepções da Igreja Católica. Nós temos aqui na seção Entre Textos um folheto, né, que vai falar sobre a Batalha de Oliveiros com Ferrabras. E também no início do texto aí nós temos algumas considerações sobre as novelas de cavalaria, né, falando sobre a lendária história do rei Arthur. Em seguida nós vamos ver um trecho da Batalha de Oliveiros. Temos aqui o primeiro trecho da Batalha de Oliveiros. Vamos pausar o vídeo, vamos fazer a leitura. Da mesma forma, aqui na continuação do trecho da Batalha de Oliveiros, vocês devem pausar o vídeo, fazer a leitura tranquilamente. Então, aqui nós temos a primeira questão de um exercício. Ao lado nós temos aí as palavras bálsamo, cavalheiro, desfeitado, escudeiro, faltar, gabar, ídolo, mercê, mister, pelejar e revogar, com seus respectivos significados. Então, dê uma pausa no vídeo, analise os significados, né? Não esquecendo que vocês devem fazer todas as atividades que a resposta será mandada para vocês. Aqui nós temos mais questões que vocês devem fazer e um quadro com uma famosa novela de cavalaria, já que o assunto é esse, a novela Dom Quixote de la Mancha. Vamos fazer a leitura. Então aqui nós temos alguns dados da obra A Batalha de Oliveiros com Ferrabras, do poeta popular Leandro Gomes. Vamos ler, pessoal, que é uma produção do século XVIII e que realmente fez a alegria dos sertanejos da época aí. Aqui nós temos uma tirinha onde Eulália, ao ser solicitada pelo seu provavelmente esposo para atender a campainha, né? Eulália, a campainha Eulália, disse ele, né? Vem. Eulália vai tranquilamente e entrega a campainha de fato para o cidadão aí. Nós temos 6 questões que você vai refletir, vai responder e aguardar pelas correções. Aqui nós temos a introdução sobre as funções da linguagem, que é o assunto que nós estudaremos a partir de agora, assunto que cai muito em provas
de vestibulares e do Enem. Então, temos aqui no segundo parágrafo, né, o conceito a proposta do Roman Jakobson, que a teoria da comunicação ela vai seguir regras. Então, é aquela teoria que vai emergir como uma tentativa de estudar a língua em seu uso, sem dissociar essa língua da fala e das situações sociais em que ela ocorre. Então, ele explicita o que seriam para ele os elementos essenciais da comunicação. Então, aqui nós temos os dois primeiros elementos, que são o emissor, que é aquele que produz o texto, e o receptor, que é aquele a quem o texto se dirige, né? Então, os dois polos iniciais da comunicação, né? O que produz a linguagem e o que recebe a linguagem. Então, além do emissor e do receptor, outros elementos essenciais da comunicação é a mensagem, o código, o canal e o referente. A mensagem é o texto em si, tudo que foi produzido pelo emissor. O código é a língua ou os sinais utilizados, a linguagem verbal ou não verbal, que devem ser conhecidos pelos envolvidos na comunicação. Se eu estou falando, por exemplo, em inglês, as pessoas devem conhecer o código, devem decodificar o que eu estou falando. Ou seja, os dois polos da comunicação, emissor e receptor. O canal é o meio físico que veicula a mensagem e permite o estabelecimento da comunicação. Uma carta, um muro, um computador, um celular. O referente é o contexto ou o assunto, ou seja, aquilo que a mensagem faz referência. Certo? Então, na teoria da comunicação, esses elementos são representados tal como no esquema que nós veremos a seguir. Então, este esquema representa aqui a comunicação, né? Onde no polo inicial nós temos o emissor, né? O emissor vai fazer o uso de um assunto, que é o referente. Então, vai haver uma mensagem, vai haver um canal, vai haver um código. Isso tudo isso tudo tem que ser cuidadosamente pensado para que o destinatário lá no outro ponto, lá no outro polo, receba essa mensagem e a compreenda, receba esta comunicação e a compreenda. Nós temos aí abaixo de cada elemento da comunicação uma função, que é o que nós vamos ver agora. Então, para ser bem resumido aqui nessa introdução, nós temos aqui a função emotiva, que vai ter como foco o emissor, a função referencial vai ter como foco o referente, o assunto, a função poética vai ter como foco a mensagem, a função fática vai ter como foco o canal, a função metalinguística vai ter como foco o código e a função conativa vai ter como foco o receptor. Veremos com mais detalhes agora as funções da linguagem. Então, a função emotiva, como eu acabei de falar, vai ter como foco o próprio locutor e o objetivo principal vai ser expressar emoções, sentimentos e estado de espírito. Emoções, sentimentos e estado de espírito. Então, o próprio locutor vai determinar as escolhas feitas na construção do texto, que em geral se centra na primeira pessoa do discurso, com o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa. Veja aqui um texto de Malu Magalhães, onde ela fala: me sinto ótima, eu tenho gana pelo mundo inteiro, preciso de fôlego, mas tenho andado em pleno desespero, eu não aguento mais. Certas pessoas têm grudado em mim e não me deixam em paz. Cansei de carregar milhões de medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus receios, meus anseios que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima. Então, como temos na explicação abaixo, a letra da canção se centra na expressão dos sentimentos no ponto de vista do eu lírico. Lembrando do que é o lírico, é a voz que fala no poema. Apesar do poema ser de autoria de Malu Magalhães, ela tem seus dados aí, né, seus dados bibliográficos aí no parênteses, né, da publicação, onde ela publicou, né. Quem está transmitindo a mensagem é o eu lírico, é a personalidade que nasce a partir da criação do poema. Nós já falamos sobre isso nas aulas.
Então essa é a função emotiva com foco no emissor. Temos aqui a função referencial que ocorre nos textos que tem como foco referente, isto é, aquilo de que se fala, e o objetivo principal vai ser informar. Nesse caso, o referente determina as escolhas feitas na construção do texto, no qual predomina geralmente o uso da terceira pessoa do discurso. Tá? Então, esse texto, se não houvesse nós, a partir do momento que a gente vai ler, nós vamos perceber que é um texto informativo, um texto objetivo, um texto que tem como objetivo o assunto em si, né? O assunto dos planetas, das estrelas, né? Então, abaixo do texto, nós vamos ver que é um texto que se centra na informação que procura dar ao leitor. As várias situações de uso da terceira pessoa reforçam o foco no referente e a citação da opinião de especialista, como, por exemplo, diz o astrônomo da USP, reafirma o caráter objetivo do texto, qualquer que seja o ponto de vista de seu produtor. Então, ele não está expressando esse ponto de vista aí, só para esclarecer. Então, aqui nós temos a função conativa, também chamada de apelativa, que vai ocorrer nos textos que tem como foco o destinatário. O objetivo principal vai ser convencer ou persuadir o interlocutor. Nesse caso, o destinatário determina as escolhas feitas na construção do texto. Então, eu vou escrever pensando não em mim, mas no meu destinatário. Abaixo, nós temos aí abaixo da imagem, né, do anúncio, né? Nós temos que o anúncio acima se centra no convencimento do destinatário, o uso do imperativo, faça, receba, assine, ligue, acesse, leia, e de uma imagem impactante reforça a intenção de chamar a atenção do leitor e o objetivo de persuadi-lo a aderir a uma ideia ou adquirir um produto. Temos aqui a função poética, que deve ser diferenciada da função emotiva. Tá, gente? Então, a função poética vai ocorrer nos textos que tem como foco a mensagem e seu processo de elaboração. A mensagem e seu processo de elaboração. Neste caso, o destaque dado à mensagem determina as escolhas feitas na construção do texto, tais como a exploração de recursos sonoros, combinações lexicais, formato, tipo de letra, imagem, etc. Ninguém está falando que todo poema vai ter emoção. Então, geralmente a gente pensa nisso na aula. Nós tivemos essa pergunta brilhante de uma aluna: professor, mas e aí, tem poema sem emoção? Então, nós temos vários exemplos de poema de crítica social. Castro Alves fez vários poemas de crítica social, certo, gente? Alguns poemas parnasianos, eles buscam a forma. Então, o que vai caracterizar um poema para a função poética vai ser a mensagem, repetindo, exploração de recursos sonoros, combinações lexicais, formato, tipo de letra, imagem, etc. Temos o poema Amar, Amaro, vocês vão ver aí, né? Que se centra na exploração de recursos diversos para a construção de sentidos. Então, além do conteúdo, são importantes para essa construção de sentidos a disposição das letras e das palavras, menos ou mais espaçadas, de cabeça para baixo, maiúscula e minúscula, a sonoridade, a criação de novos termos, né? Então, entre outros recursos que reforçam a tentativa de trabalhar ao máximo o processo de elaboração da mensagem. Então, aqui nós temos a função fática, que vai ter como foco o canal. O objetivo vai estabelecer ou dar continuidade à comunicação. Então, neste caso, o teste do canal determina as escolhas feitas na construção do texto. Então, lá no final do texto, lá abaixo, nós temos aí: oi, tudo bem? Sim, e você? Que bom. Então, a função da função fática é não deixar a conversa acabar. No texto ocorre uma quebra de expectativa quando um dos interlocutores pergunta: qual é o seu tipo sanguíneo? Essa quebra de expectativa, ao frustrar os interlocutores, leva ao fechamento do canal de comunicação. Já na função metalinguística, o foco será o código. Então, o objetivo da função metalinguística é explicar o código. Por exemplo,
um poema que trata da criação poética, uma canção que se refere ao tema musical e uma tirinha que se refere aos próprios quadrinhos, um filme que trata do processo de produção de um filme. Então, nesta atividade, você vai ter como comando a identificação da função da linguagem predominante nos textos a seguir. Repito, a função da linguagem predominante. Pode ter mais de 2 funções? Pode até ter mais de 3 ou mais de 4. Só que uma delas vai predominar. Você vai identificar qual é. Então aqui nós temos um anúncio de uma moto que vai dar origem às questões a seguir. Então aqui nós temos mais 5 questões sobre o anúncio visto agora há pouco da moto, né? Moto Harley Davidson. Então resolvam, esperem as respostas. Então aqui nós temos a introdução ao texto teatral, cujo conceito bem sucinto é aquele texto que é escrito para ser encenado. Temos aqui um texto chamado O que os meninos pensam delas. Comecem a fazer a leitura. Então aqui nós podemos ver Carol e Ana Paula numa animada conversa. E vocês vão agora pausar o vídeo e degustar essa divertida leitura. Aqui nós temos o encerramento do texto teatral. Aproveitem a leitura. Aqui nós temos algumas questões sobre o texto teatral, sobre o texto que acabamos de ler. Então façam com carinho e esperem as respostas que serão enviadas posteriormente. Aqui nós podemos ver mais algumas considerações sobre o texto teatral, o formato do texto teatral. Temos aí uma breve biografia de Adélia Nicoletti, que foi a criadora daquele texto teatral que vocês acabaram de ler. E pausem o vídeo e aproveitem a leitura final aqui. Estamos chegando ao final do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então aqui nós encerramos o primeiro bimestre com essas questões que vocês vão responder e esperar pela correção posterior. Bons estudos e a gente se vê.